Olha só, galera, boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Saudade também de ministrar aula para vocês, como disse o Mariton. E para a gente começar, geralmente o que os alunos perguntam é o que que uma aula de história tem a ver com uma aula de biologia e com uma aula de química? Que diabo o professor Anderson foi fazer aí nessa live com história que aparentemente não tenha nada a ver com biologia e com química? Galera, para justificar essa presença aqui, eu gosto sempre de usar uma ideia que foi desenvolvida por um historiador francês chamado Marc Bloch. No livro dele, Apologia da História, ele vai te dizer o seguinte: a ignorância sobre o passado, ela compromete a compreensão do presente. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque nesse contexto que a gente está vivendo, nesse contexto pandêmico, né? Aí você tem a grande quantidade de casos do coronavírus, a história também ela pode te mostrar algumas relações ou alguns fatos que o passado ele carrega e que tem, por exemplo, uma conexão com aquilo que a gente está vivendo hoje. Até mesmo durante as aulas, vocês vão perceber isso nas imagens ou também nos textos que eu vou colocar aqui. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso presente, é muito importante fazer essa conexão com o passado. Óbvio, a biologia, a química, as outras ciências, elas são fundamentais para dar essa explicação do fenômeno do coronavírus, com certeza. Mas a história também ela te ajuda a entender, por exemplo, como é que essa doença, como é que essa pandemia, ela vai impactar, por exemplo, alguns setores sociais ou econômicos aqui no Brasil. Nesse caso, eu queria utilizar como exemplo aqui, pessoal, um fenômeno que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, que é a famosa gripe espanhola, que na época também ficou muito conhecida como sendo la dançarina ou também la influenza, tá? Essa gripe espanhola, pessoal, ela vai assolar o mundo a partir do ano de 1918. Então, aqui na nossa aula, a gente vai ver um pouquinho desse fenômeno da gripe espanhola e os impactos que eles vão causar, por exemplo, no mundo e também, principalmente, aqui no Brasil. Esse primeiro slide que vocês estão vendo aqui, essa imagem que vocês estão vendo, ela é exatamente a imagem do vírus, né, da gripe espanhola. Pacheco, se estiver ouvindo, inclusive, se eu falar besteira, me corrija, por favor. Mas o vírus da gripe espanhola, ele é uma variação aí do H1N1, né, da influenza A. Só que em 1918, o que que acontece, né? A tecnologia, ela não era tão desenvolvida como nós temos hoje a presença do microscópio eletrônico. O vírus da gripe espanhola, ele não era possível de ser visto com um microscópio comum. Então, quando essa doença começa a se espalhar, muitas pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo. Óbvio, elas sentiam os sintomas de febre, de tosse, de moleza, de espirro, enfim, mas elas não sabiam de fato a origem daquilo. Essa origem só vai ser descoberta posteriormente. Então, para a gente pensar, por exemplo, essa ideia, como é que o Enem ele pode cobrar isso da gente? Galera, se você pegar a nossa matriz de referência do Enem, aí lá nos nossos objetos de conhecimento, o Enem ele aborda uma questão muito interessante que é a geopolítica nas guerras mundiais. Professor, o que diabo tem a ver a gripe espanhola, ou a dançarina, ou a influenza com as guerras mundiais? Se você pegar, por exemplo, o ano em que a gripe espanhola começa a assolar a Europa e posteriormente o Brasil e o restante do mundo, ele vai coincidir com o final da Primeira Guerra Mundial. Mas, professor, como é que eu posso entender essa relação entre um fenômeno biológico, um fenômeno natural, aí, que é exatamente a presença dessa doença ou do vírus, com um fenômeno político, um conflito geopolítico, um conflito em escala global que está acontecendo aí no mundo? Bem, tem uma competência, uma habilidade que eu queria que a gente destacasse aqui, galera, que é a nossa competência de área 6 e a nossa habilidade 27. Geralmente, os alunos acham de forma errada que essa competência ela só é cobrada pela geografia. Na verdade, não, pessoal. Por quê? Porque a relação que vai ser estabelecida na competência de área 6 é uma relação muito importante entre a atuação das sociedades humanas com a natureza, pedindo para você reconhecer, ó, esses processos de interação no espaço e em diferentes ou diversos contextos históricos e geográficos. Então, quando você analisa o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, você vai perceber que existem ali condições ou interações que vão ser fundamentais para a disseminação dessa doença mundo afora.
Quando nós falamos a respeito da nossa habilidade de número 27, ó, que o Enem te pede, para analisar de maneira crítica as interações de sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Eu queria que você prestasse atenção nessas duas imagens. A segunda imagem, que está no canto direito, né, pode ser até uma imagem impactante para quem assiste, para quem vê agora, mas ela foi uma imagem muito presente nos anos finais da Primeira Guerra Mundial. A imagem de número um, ela te mostra aí um grupo de soldados enfileirados em uma trincheira. Gente, aqui o foco não é discutir as características da Primeira Guerra, mas sim alguns aspectos que existem nesse conflito que eles vão favorecer a disseminação da gripe espanhola, né? Do vírus que vai causar a gripe espanhola. Se você pegar, por exemplo, a imagem de número um, aqui está no nosso canto esquerdo, você vai perceber aí uma trincheira, uma clássica trincheira que vai marcar a Primeira Guerra Mundial. Professor, ao entorno dessa imagem, o que eu posso perceber? Você percebe aí, pessoal, o primeiro legado da Primeira Guerra Mundial, destruição. A destruição material e os impactos, por exemplo, que a guerra vai causar no meio natural vão ser muito significativos. Por exemplo, vocês sabem que durante a Primeira Guerra Mundial nós temos a utilização do gás mostarda. Esse gás, em interação com o solo, ele vai provocar, por exemplo, um fenômeno que esse solo ele vai ficar cada vez mais ácido, né? O pH dele vai diminuir. Aí, Mário, se eu estiver falando besteira, também me corrija, você que é da química. Então aí, a Primeira Guerra Mundial, ela vai impactar significativamente o nosso meio natural, dessa forma. E também vai impactar diretamente as condições materiais da Europa. Se você pegar a nossa imagem de número 2, você tem uma pilha de corpos, e lá no finalzinho você tem, por exemplo, soldados carregando alguns desses corpos. Professor, o que tem a ver essa imagem com a disseminação da gripe espanhola? Tem tudo a ver, pessoal, porque essa condição de mortandade que o continente europeu vai passar no final da Primeira Guerra Mundial, ela vai ser decisiva, por exemplo, para você prejudicar as condições que o continente ele vai ter. As condições de saneamento na Europa após ou no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, elas vão ser mínimas, o continente ele vai estar devastado. Então a estrutura sanitária, a infraestrutura urbana, ela vai estar completamente comprometida, facilitando aí o processo de transmissão de várias doenças. A gripe espanhola, ela vai aproveitar naturalmente dessas condições. Tudo bem? Além, pessoal, dessa imagem, eu queria que você olhasse também esse segundo slide aqui. Esse segundo slide, ele é muito importante porque ele vai te mostrar uma outra condição que favoreceu a disseminação dessa doença. Tu pode estar questionando, professor, de onde a gripe espanhola ela vem? Ela vai vir exatamente dos Estados Unidos. O primeiro caso de registro que se tem da gripe espanhola são nos Estados Unidos, no Texas, melhor dizendo, especificamente, né? Só que o que vai acontecer? Durante o ano de 1917, os Estados Unidos eles vão entrar na Primeira Guerra Mundial. Então você vai ter uma mobilização muito forte de soldados. Muitos desses soldados vão estar infectados com o vírus e vão levar esse vírus para a Europa. E vão começar, por exemplo, a infectar diretamente soldados franceses, soldados alemães, soldados italianos, soldados espanhóis, lembrando que a Espanha, inclusive, era neutra aí no conflito, mas ela vai participar indiretamente fornecendo algumas tropas. Então você vai perceber que a partir dos Estados Unidos você vai ter a disseminação desse vírus. Só que eu quero que você olhe essa imagem, porque quando o vírus chega até o continente europeu, ele vai encontrar uma condição muito favorável para se propagar. Que condição é essa? As trincheiras. Professor, por que as trincheiras? Porque as trincheiras reuniam todas as características que você deve evitar em uma situação dessa de contágio. Você percebe pelas imagens que os soldados eles estão aglomerados, eles estão juntos aí. O que você vai perceber? Como a Primeira Guerra Mundial tem como característica principal o uso de trincheiras, tem até um livro muito legal, galera, se você puder ler nesse período aí de quarentena, é a história da Primeira Guerra Mundial. Esse livro ele foi escrito por um historiador inglês chamado David Stevenson, é muito bacana. Tem a versão em box, que é dividida, e tem a versão grande, também um volume só. Ele vai te falar que com essa característica aí das trincheiras, você vai perceber que a Europa ela vai ser recortada
por essas construções. As trincheiras elas tinham mais ou menos aí por volta de 2,3 metros de altura, 2,13 metros, e você percebe aí os soldados enfileirados e amontoados em torno dessas trincheiras. Só que as trincheiras não vão ser, por exemplo, um único fator. Tem um segundo fator também. Se você perceber nessa imagem, eu tenho aí uma trincheira, um pelotão de soldados aglomerados e eu tenho neve. Por que a neve? Porque é o frio. O inverno na Europa, ele vai ser um outro fator de propagação da epidemia, ou melhor, da pandemia da gripe espanhola. Por quê? Porque todos nós sabemos, pessoal, que em uma situação de inverno, de frio, é muito comum as pessoas se aglomerarem mais. Professor, por que se aglomerarem mais? Exatamente por conta do calor, por conta do conforto. Então você vai perceber, por exemplo, que esse segundo fator, ele vai afetar, ele vai contribuir diretamente para a propagação dessa doença. Tudo bem? Além dessa imagem, eu queria te mostrar como é que o campo de batalha na Europa, ou como é que as cidades na Europa, elas vão ficar. Muitas cidades no final da Primeira Guerra Mundial, elas vão ter essa estrutura aí. Que estrutura é essa, professor? Vários postos médicos de atendimento improvisado para tentar ajudar muitos dos soldados que vão ser contaminados com o vírus da gripe espanhola. Gente, essa imagem aqui, hoje de manhã eu estava assistindo uma reportagem sobre a situação da Itália, gente, parecia que a imagem era a mesma. A mesma. Na Itália, por exemplo, vários postos médicos sendo feitos, sendo colocados no meio das ruas, exatamente para tentar ajudar as pessoas a se recuperarem dessa infecção viral, né? Ou dos sintomas dessa infecção viral. Na primeira, você percebe aí um agrupamento de médicos improvisando aí um local de atendimento. Na segunda, você percebe duas enfermeiras aí tentando atender ou tentando aí ajudar este homem que ele foi acometido pela doença. Tudo bem? Mas aí a grande pergunta é, professor, como é que fica o cenário de fato na Europa? O cenário fica dessa forma que vocês estão vendo aí. Essa imagem, pessoal, é uma imagem que, na primeira vista, ela pode impactar demais, porque ela mostra um hospital nos Estados Unidos, em novembro de 1918. Olha a situação das pessoas completamente aglomeradas aí no hospital. E a infraestrutura para o atendimento médico, ela vai ficar cada vez mais comprometida. Por quê, professor? Porque a superlotação dos postos de atendimento, ela vai ser uma característica cada vez mais frequente aí, tudo bem? Outra pergunta que geralmente surge: professor, como é que essa gripe espanhola, ela vai chegar, por exemplo, até o Brasil? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, nessa aula, uma coisa que geralmente na sala de aula a gente não usa com bastante frequência por causa do tempo, que são as fontes históricas. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é exatamente uma notícia de jornal. Ela é uma notícia de jornal de 9 de setembro de 1918. E ela traz para você a notícia da chegada de uma embarcação inglesa, que é o Demerara, aqui ao Brasil. Ele vai passar por uma série de portos, ele vai para o Rio de Janeiro, vai para Pernambuco, ele vai para a Bahia. E o interessante notar é que esse navio ele vem abarrotado de imigrantes. Então, o que que você vai perceber? Olha no meio da notícia o que que ele te diz. Ele te diz, ó, lá no meio da notícia, desses passageiros, ou seja, os passageiros que a embarcação está carregando, alguns eles vão apresentar um quadro de morte. Olha o que ele te diz. Desses passageiros, faleceram duas senhoras, a dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e a dona Germana Moreira Valente, para este porto. Então tu percebe que já dentro do navio ocorreram casos de morte por conta do contágio com o vírus da gripe espanhola. Tomando bem, como eu te falei, né? Como eu te falei, essa manchete de jornal, então, ela já retrata alguns dos primeiros casos de pessoas infectadas com o vírus da gripe espanhola e que vão chegar até o Brasil. Só que aí, galera, tem um detalhe importante. A gripe espanhola, ela não é trazida apenas por esse vetor do navio Demerara. Antes disso, pessoal, vocês sabem que o Brasil, ele luta na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, perdão, ao lado da Tríplice
ao lado da tríplice entente, né. E o que que você vai perceber? No final de 1918, você vai ter um destacamento dos soldados brasileiros aqui, que ele vai ser mandado para Dakar, no Senegal, para África, para fazer o patrulhamento do Oceano Atlântico. Quando você analisa, por exemplo, esse movimento de soldados que vai ser levado até o continente africano, quando esses soldados regressam, eles já vêm infectados pela doença. Tanto que se você pegar as notícias dos jornais, você vai perceber o seguinte, que já no navio desse grupamento de soldados brasileiros vindos para cá, já muito antes do Demerara chegar, né, você já tem mais de uma centena de soldados que são acometidos pela doença e que vêm a falecer. Então, além do Demerara, antes dele você tem a gripe espanhola sendo trazida para o Brasil em função também dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então aí uma fonte de primeira mão, uma fonte primária para você analisar como é que esse caso da gripe espanhola ela chega até o Brasil. A nossa segunda imagem, galera, eu gosto muito, que é uma imagem também de um jornal, que é uma manchete do Gazeta de Notícias. Se você perceber, aqui em cima, ó, você pode ler Rio de Janeiro, tá? À tarde, você tem a terça-feira aqui, 15 de outubro de 1918. Olha o que o Gazeta de Notícias vai publicar como manchete na primeira página. O Rio é um vasto hospital. Professor, por que que o Rio de Janeiro se tornou um vasto hospital? Exatamente por conta da devastação humana que a gripe espanhola ela vai causar. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, as outras notícias, né? Ó, o povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios, socorro, né? A desidia criminosa do governo. Muitos vão começar a atacar diretamente o governo brasileiro. Se você pegar para analisar, quem é que está na presidência no do Brasil até então? É exatamente o presidente Venceslau Braz. Ele que vai governar o Brasil de 1914 até 1918. Você pegar é o intervalo em que ocorre a Primeira Guerra Mundial. Então, muitas críticas nos meios de comunicação, nesse caso dos jornais, elas vão surgir diretamente por parte da população e da imprensa, atacando diretamente o governo como sendo responsável pelas condições de alastramento do vírus da gripe espanhola. Tudo bem? Outra coisa que é interessante da gente pensar, galera, nesse quadro aqui, é exatamente, ó, a situação de reação da população, ou também a situação de reação das equipes médicas aqui no Brasil em relação a essa doença. Pessoal, na imagem do canto esquerdo, aqui, eu trouxe para vocês também um documento que foi publicado nos jornais, que é da Inspetoria de Higiene aqui no Brasil. E olha o que diz: a influenza espanhola. Conselhos ao povo, ou seja, como é que o povo, como é que a população deve reagir para tentar se guardar, evitar de ser contaminado com a doença. Olha aí, ó. Evitar aglomerações, uma coisa que muito se tem falado hoje no presente. Olha a relação passado e presente que eu falei para vocês logo no início, como diria o Sherlock Holmes na obra do Estudo em Vermelho, né? Não há nada de novo abaixo do sol, apenas algumas repetições sendo aí feitas, né? Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas. Eu vi muitas postagens hoje no Instagram em relação a isso. Tomar cuidados higiênicos com o nariz, com a garganta, instalações de vaselina mentolada, as mentas, né, as partilhas por causa da garganta aí, gargarejos aí com água e sal, né? Você tem aqui, além disso, né, a utilização do ácido cítrico, o Mário tá aí, pessoal da química, né? Aqui embaixo que eu achei interessante, ó. Aqui embaixo que eu achei interessante. Evitar toda a fadiga ou excesso físico aqui. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Pessoal, aqui é interessante, olha o último parágrafozinho diz: evitar as causas de resfriamento e de necessidade tanto para as mãos como tanto para os sãos quanto para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas, que na época era escrito como idosas, né? Você não tinha aí a grafia de hoje, devem aplicar-se com mais rigor ainda
todos esses cuidados. Por quê, pessoal? Porque elas também eram muito acometidas pela doença. Então, se você pegar esse documento, você vai perceber uma série de similaridades que existem hoje, por exemplo, em relação aos nossos cuidados básicos que nós temos que ter para evitar exatamente o contágio dessa doença. É interessante notar, pessoal, que quando a gripe ela se alastra pelo Brasil, aqui, o presidente Venceslau Braz, ele vai destacar um sanitarista, um médico, epidemiologista chamado Carlos Chagas, né? Que ele vai ser exatamente o responsável pelo combate da doença. Ele vai definir algumas estratégias muito importantes, por exemplo, a instalação de algumas unidades de saúde que são específicas para o combate dessa doença. Lá, só no Distrito Federal, ele vai pedir para instalar 27 unidades para combater. Então, o Carlos Chagas ele vai ter realmente uma atuação, um papel muito importante aí no combate à gripe espanhola. Mais interessante notar é como as pessoas elas criavam remédios caseiros, como eu percebo hoje também. Algumas pessoas, por exemplo, tiveram a ideia de misturar a cachaça, o álcool, né, pelas explicações que o Máriton já falou aí, o álcool, a cachaça, com o limão e com açúcar. Exatamente criando uma mistura para tentar prevenir o organismo de ser infectado. Gente, para quem tem o mínimo conhecimento de bebida, cachaça ou álcool, limão e açúcar, você tem a caipirinha, né? Então, para muitos historiadores aqui, isso é comprovado pelos documentos, você tem a utilização caseira da caipirinha para tentar combater a gripe espanhola aqui no Brasil. O brasileiro ele tem o seu jeitinho até mesmo nas épocas de pandemia, né? Enfim. Pessoal, eu queria que você analisasse aqui o segundo documento, que é essa fotografia. Essa fotografia, olha só o que ela está te dizendo. A procura de remédios. Conselhos para evitar o ataque da gripe ou influenza. Gente, essa fotografia é o interior de uma farmácia em 1918. Olha a aglomeração de pessoas dentro da farmácia, correndo desesperadamente para tentar encontrar algum tipo de remédio que pudesse ajudar a recuperar ou reabilitar as pessoas que eram acometidas pela gripe espanhola. Muito semelhante ao que está acontecendo hoje, por exemplo. O Pacheco ele falou para vocês sobre a utilização, né, daquele remédio que é usado para tratamento da malária e que as pessoas estão indo às prateleiras das farmácias comprando exageradamente para tentar se prevenir. Olha como essa prática, né, essa reação das pessoas, ela é uma reação histórica. Se você olhar para a fotografia, você vai perceber isso daqui, né? As pessoas se aglomerando aqui nas farmácias. Só que além desse contexto, é interessante você perceber uma coisa. Professor, no Brasil, nós tivemos algumas condições que contribuíram para o alastramento da gripe espanhola. Tivemos, galera. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é uma imagem que mostra, por exemplo, o Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Se você para analisar, pessoal, e você olha o tipo de habitação que se tinha aqui, você vai perceber que são habitações, na maior parte, improvisadas. Se você para analisar a infraestrutura que está presente nessa imagem aqui, essas pessoas elas não tinham as mínimas condições de acesso a saneamento. Além disso, pessoal, perceba que essas casinhas que eram construídas, ó, essas construções, essas habitações, elas eram muito próximas umas das outras. Então isso facilitava também as pessoas a se aglomerarem. Qual vai ser o resultado disso? Você vai ter a gripe espanhola devastando o Brasil. Beleza. Os cocheiros eram exatamente as pessoas responsáveis por levar os caixões para os cemitérios, né? Então a gripe espanhola fez tantas vítimas no Brasil que até mesmo faltavam pessoas para trabalhar como cocheiro e faltavam caixões para que os corpos fossem enterrados ou levados também para os cemitérios. Então eles costumavam amontoar pilhas e pilhas de corpos na frente das casas, exatamente para que quando os funcionários da saúde passassem, já levassem diretamente e também não serem infectados com a doença, né? Os familiares das pessoas que haviam falecido. Então, qual é a dica que eu quero te dar?
De 1914 a 1918, quando a Europa e o mundo vivem a Primeira Guerra Mundial, a economia brasileira ela vai viver aquilo que o grande historiador Boris Faustus ele denomina na sua obra a História do Brasil como sendo o surto industrial. Professor, que surto industrial é esse? Você vai perceber que aqui no Brasil, as indústrias de bens de consumo não duráveis, aquelas indústrias que vão produzir, por exemplo, alimentos, calçados, roupas, elas vão produzir um pouquinho mais, mas vão produzir um pouco mais para tentar atender a demanda que vinha da Europa, porque as indústrias da Europa, nesse contexto de guerra, estavam voltadas para o setor bélico, para o setor militar. Então, o que que você vai perceber? Você vai perceber a indústria brasileira vivendo um surto industrial. Então, essa produção industrial, repito, a indústria de bens de consumo não duráveis, ela vai ser prioridade aos olhos do governo, gerando um prejuízo também para os pequenos comerciantes locais aqui. Em São Paulo, você vai ter uma série de comerciantes denunciando essas ações do governo. Então, galera, o que que eu quero que vocês percebam aqui? Eu queria que vocês percebessem, através dessa breve análise histórica, como é que a gripe espanhola ela vai se alastrar pelo mundo e como é que ela chega e se alastra pelo Brasil. Gente, só para vocês terem uma ideia da quantidade de mortos, a Primeira Guerra Mundial estima-se que ela matou entre 13 milhões a 16 milhões de pessoas. É sempre bom a gente ficar com a estimativa mais alta, né? Principalmente se tratando num caso de guerra. A gripe espanhola, ela matou no mundo em torno de 50 milhões de pessoas até 70 milhões de pessoas, são as estimativas, né? Tem alguns dados que eles vão te dizer, por exemplo, que até 100 milhões de pessoas morreram, mas eu acredito que esse seja um pouco mais extrapolado. Mas a gente pode ficar com certeza com uma média de segurança, uma faixa de segurança de 50 milhões a 70 milhões de pessoas. Foi aí o quadro deixado pela gripe espanhola, muito mais do que o quadro de mortos deixados pela Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Gente, essa era a explicação que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que nesse pouco tempo, nesse intervalo, tenha contribuído. E é isso. Eu espero que vocês não percam, por exemplo, aí essa relação fundamental que existe entre o cenário de guerra, tá? Como a doença vai chegar à Europa, como a doença se alastra pela Europa nas estruturas do conflito através das trincheiras, da aglomeração de soldados do inverno, como é que ela vai chegar até ao Brasil e como é que ela vai criar raízes aqui no Brasil, por exemplo, para ter esse quadro de devastação aí. Tudo bem? É isso. Se vocês quiserem os slides, eu posso disponibilizar depois, eu posso falar com o Fernando para mandar para vocês.